Fala pessoal, aqui é o Kevin trazendo mais um vídeo de Spark e hoje a gente vai entender como é que funciona o 2D e eu espero que você entenda de uma vez por todas. Mas eu vou te fazer um convite aqui no começo do vídeo. Eu quero que você assista esse vídeo com a cabeça de aprender e não a de resolver um problema, porque aqui eu não vou passar decoreba para vocês, eu vou ensinar como é que funciona o esquema de objeto 2D dentro do Spark. Então eu quero que você sente a sua bundinha aí na sua cadeirinha e preste atenção em cada segundo desse vídeo, sem passar para frente. Então, me dá essa chance e aí depois que acabar o vídeo, você me diz se valeu a pena ou se era melhor ter ido passando para frente, beleza? Então, bora lá. Muita gente reclama para mim, né? Fala assim, Kevin, eu fiz um filtro frase, fiz um filtro com logo e quando muda de celular, ele muda de posição. E eu ensino sobre isso nos vídeos que eu falo sobre isso, mas muitos de vocês ou não entendem o que eu estou falando ou pulam para frente e depois ficam me perguntando. Então, aqui, cara, aqui é para você aprender, tá? Eu vou explicar como é que funciona isso, porque não tá claro. A primeira coisa, tá? Muita gente diz pra mim, assim, ó, o meu logo, ele tá saindo do lugar. Eu quero que ele fique estático. E aí, eu já vou trazer a primeira provocação pra vocês. O logo, na verdade, está estático. Ele não tá saindo do lugar. O que você quer, na verdade, é que ele saia do lugar. Por quê? Vamos supor, né? Ó, vocês estão vendo a minha tela aqui. Vamos supor que eu tenho um logo que tá aqui embaixo, tá? Se ele tá aqui embaixo e a minha tela é desse tamanho que você está vendo, quando a minha tela aumenta de tamanho e o meu logo continua aqui, meu logo está estático, mas eu quero que ele fique nessa posição aqui da tela. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ele mudar de lugar e acompanhar o tamanho da tela. Entenderam? Vamos lá, vamos botar em prática. Então eu vou criar aqui, ó, na minha cena, um retângulo, né? E aí vocês veem que o retângulo, por padrão, ele vem aqui na parte de cima da tela, né? Aqui em cima, sempre na esquerda e sempre no topo. Esse é o padrão. E o que define isso, né? A gente tem aqui como definição a posição, né? Então eu tô com o meu retângulo selecionado, a posição dele está em 0, em X, que seria na horizontal, e em Y está em 0 também. E quando a gente fala de objetos 2D, a medida que a gente usa são pixels. Ó, que legal, hein? Então, se eu tenho uma tela que tem, sei lá, 720 pixels, quando eu colocar 720 no X, ele vai ir até o final, ok? É assim que funciona as medidas por pixel. E como ele funciona por pixel, e vários celulares têm tamanhos diferentes de tela, em cada celular, né, esse valor vai ser diferente. Por isso que eu tô falando, o objeto não muda de lugar, ele tá no mesmo lugar, mas você quer que ele mude. Então, ao invés da gente trabalhar com essas coisas estáticas, a gente tem que trabalhar com coisas dinâmicas. Então, como eu falei para vocês, ele tá na esquerda e no topo, que ele tá em 0 em posição, e também a gente tem aqui, ó, um valor que se chama pinning, né? Que a gente tem essa cruzinha aqui. O que significa isso, Kevin? Isso aqui, dá pra gente a opção de escolher qual dos cantos a gente quer que o nosso objeto siga quando o tamanho da tela mudar. É exatamente isso. Então aqui, o que está acontecendo? Ele está seguindo o canto esquerdo e a parte de cima. Então toda vez que a minha tela aumentar para a esquerda, o meu plane, meu retângulo no caso, ele vai seguir a parte esquerda. Então vamos testar isso na prática? Aqui embaixo, ó, nos 3 pontinhos do simulador, vou clicar aqui em Resizable Window, ok? Porque daí a gente vai ter uma tela que dá para mudar o tamanho. Tá vendo? Até que mudou o tamanho dele, por quê? Porque ele tá, né, proporcional. Então eu vou aumentar para a esquerda e olha só, o meu retângulo vai seguir a minha esquerda. Eu vou aumentar para cima e ele vai continuar lá em cima. E o que acontece, né, se eu aumentar na direita? Ele vai continuar na esquerda. Por quê? Porque o meu pinning definiu que ele vai seguir a minha esquerda. Então, mesmo se eu tirar ele do ponto lá, né, ó, botei ele um pouco mais para cá, vê que ali a posição dele tá 30 e 29, mesmo assim, quando eu mudar aqui a posição, ó, ele vai manter proporcionalmente aquele espaço que eu coloquei sempre do lado esquerdo. Agora, se eu venho aqui na opção de pinning, né, aqui o pinning é muito simples o funcionamento dele. Se tá azul, quer dizer que ele tá seguindo aquele lado. Se tá branco, quer dizer que ele não tá seguindo. Então, eu quero que ele siga o lado direito. Então, eu vou clicar primeiro no esquerdo para desativar, né, vira aqui que eu desativei e vou clicar no direito. Agora, se eu aumento para a esquerda, o que vai acontecer? Olha só, ele veio parar no meio da tela. Por quê? Porque agora ele está seguindo o ponto direito. Então, quanto mais eu aumentar para a direita, mais ele vai ir para a direita, que ele está seguindo ali. Então, vamos colocar aí o contexto de frase, de logo, né? Se eu fosse fazer uma frase, por exemplo, que eu sei que vocês adoram fazer isso, e eu colocaria aqui embaixo, ó, bem no meio. Inclusive, a gente pode usar aqui em cima as opções de alinhamento, ó, e alinhei no meio da minha tela. Ou seja, eu quero que a minha frase fique no meio da tela e nessa distância mais ou menos
menos na parte de baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no pininho e eu vou colar embaixo, ó. Então ativei o pininho embaixo e vou desativar tanto na esquerda como na parte de cima. E aí o que acontece? Ele só vai estar colado embaixo e a posição vai ficar a mesma. Ele não vai puxar nem para esquerda nem para direita. Então ele vai ficar no meio. Olha só o que vai acontecer quando eu diminuir o tamanho da tela aqui, ó. Continua ali embaixo. E se eu diminuir de assim, lá, aí ele subiu um pouquinho. Por quê? Porque ele tem que manter essa proporção que eu criei, né? Então ele tá aqui, ó, né, com esse tanto aqui, ó. Vamos até medir, ó, vai dar quantos dedos aqui? Pior método de medida, né? Mas só para vocês terem uma noção, ó, botar aqui 4 dedos, certo? Subir para cima, ó, ele ainda vai estar 4 dedos, tá vendo? Então é por isso que ele se comporta dessa maneira. Aí, então, ele tá mudando de lugar porque ele tá seguindo a parte de baixo. Vamos testar agora se a gente botar para seguir a parte de cima. Olha o que vai acontecer. Ele vai descer. Então, muita gente só coloca o retângulo e não configura o pinning. Aí, quando muda o tamanho da tela, né? Quando fica uma tela menor, o negócio desce. Então, se eu quero que siga a parte de baixo, eu tenho que deixar colado embaixo. E aí, aqui eu posso, né, ativar, ó, em cima e embaixo. Tá vendo que eu ativei embaixo e em cima? Aí, o que ele vai acontecer quando eu fizer isso? Olha só, que loucura. Ele não vai entender nada, tá? Porque aí, aqui, ele vai tentar manter um meio, só que ele vai distorcer o nosso objeto. E não é isso que a gente quer. Então, por isso que, nesse contexto de frase, ou do logo, ou sei lá do que vocês quiserem fazer, eu botaria só o pinning embaixo. E aí, a gente tem os tamanhos aqui para testar, né? O iPhone SE é não necessariamente o iPhone SE, mas os tamanhos de tela do celular no Instagram, a maioria segue o iPhone SE. Ele até tem aqui, ó, iPhone 13, mas quando eu boto assim, eu vejo as pessoas com iPhone 13 usando, não fica desse jeito. Eu acho que é um bug, tá? Então, eu geralmente uso o iPhone SE aqui como referência, porque geralmente ele fica na proporção certa. Então, ele vai mudar de outros aparelhos, né? Aí o bug, deixa eu botar aqui uma coisa que quando buga também, você dá um Pin Simulator aqui, ó, view Pin Simulator e tira, ele volta. Então, voltou, aí, ó. E entenderam como é que funciona o pinning? Então, se eu quero que tenha um negócio que fique aqui, na direita, volte pra cá. E aí eu quero aumentar, ó, aumentar pra cá, e aí ele vai continuar sempre na direita, ok? Ah, Kevin, mas eu não queria que ficasse diferente. Aí, você vai ter que usar outras coisas, né? Você vai ter que usar Batch, você vai ter que usar a programação visual do Spark para fazer as coisas mais proporcionais ainda e mais personalizáveis, né? Então, eu quero que sempre tenha uma distância assim, independente do que vai mudar. Eu quero que o meu objeto ele mude de tamanho conforme o tamanho da tela, de maneira proporcional e tal. Vai ter que usar a lógica. Eu até posso fazer tutorial disso, só que eu preciso, para chegar nisso, eu preciso que vocês estejam craque nisso aqui primeiro. E para mostrar que vocês estão craque nisso, vocês vão ter que me dar like nesse vídeo e comentar aí embaixo que quer uma continuação, uma parte mais avançada. Senão, eu não vou fazer, belezinha? Então, comenta aí e eu espero que vocês finalmente tenham entendido como é que funciona esse pinning. Obviamente, gente, eu usei o retângulo aqui, mas qualquer coisa que tiver dentro das coisas 2D, aqui, texto 2D, por exemplo, vai funcionar exatamente da mesma maneira. Então, não se apeguem ao exemplo do retângulo. Qualquer coisa que for 2D vai funcionar igual. Belezinha? Então é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de comentar aí embaixo.